Olá, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Porto de Vitória. A gente vai passar brevemente por uma contextualização histórica, geográfica e assim adentrar no Porto de Vitória em si, especificando quais são suas infraestruturas, quais são as principais movimentações, a sua influência. Vamos puxar um pouquinho o aspecto da intermodalidade que acontece no Porto de Vitória e dar uma breve conclusão a partir dos dados colhidos durante essa pesquisa. Inicialmente, no século XIX, o cultivo do café passou por uma potencialização muito grande na região sudeste. Quando o estado, então província do Espírito Santo, começou a ter esse desenvolvimento na cafeicultura, o porto de Itapemirim, que até então era utilizado para fazer esse escoamento, começou a ficar saturado e foi instalado um novo porto, inicialmente chamado Cais do Imperador, na ilha de Vitória, lá em meados do século XIX. A partir desse Cais do Imperador, já no começo do século XX, o governo federal autorizou o início de obras de infraestrutura para um terminal portuário em si. E em 1906, a companhia de portos da época pôde iniciar suas obras, que ficaram muito interrompidas por causa da Primeira Guerra Mundial, mas em 1940 elas teve a inauguração efetivada. E desde então, o Porto de Vitória é utilizado para fazer o escoamento tanto da agricultura quanto de muitos outros produtos, fazer cabotagem, como a gente vai ver aqui a seguir. A localização do porto é na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, no sudeste do Brasil, e é uma localização muito estratégica. Ela está na costa sudeste, ela faz um ponto de parada ali entre São Paulo e o Nordeste, entre o Rio de Janeiro e o Nordeste, acaba tendo uma área de influência bastante considerável. E a cidade de Vitória se estabelece exatamente no centro-sul do estado. E a cidade de Vitória é uma ilha. Na outra margem do rio Santa Maria, não o rio Santa Maria do Rio Grande do Sul, que é mais popular, mas o rio Santa Maria do Espírito Santo, que é inteiramente localizado dentro do estado do Espírito Santo. No outro lado da margem dele, a gente tem o município de Vila Velha. O terminal portuário ele é bem dividido entre as duas margens. Dentro da Baía de Vitória, na foz do rio Santa Maria, mas dividido entre a ilha de Vitória e a cidade de Vila Velha, continental. O porto em si, ele é especificado da seguinte maneira. A gente tem aqui a observação de que ele tem alguns pátios para recolhimento para recebimento de contêineres, o principal modelo de unitização que a gente tem no transporte marítimo hoje em dia. A gente tem uma vista aqui da Ilha de Vitória em si. A Ilha de Vitória tem um relevo acidental na parte mais interna dela. A gente tem um morro ali podendo verificar na parte direita da imagem o rio Santa Maria com a sua foz, e bem naquela região onde se localiza o canal do porto e o porto de Vitória em si. E aqui uma vista do canal estabelecido para o porto, com vista para o oceano, com vista para a foz do rio Santa Maria. O porto hoje ele apresenta 17 berços, divididos em alguns cais, alguns especializados, outros não tanto, outros bem variados. O cais comercial ele apresenta mais de 400 metros de comprimento para ancoragem. Ele tem 4 berços principais, os berços 101, 102, 103 e 104. E ele movimenta principalmente açúcar, granito, elementos da siderurgia, concentrado de cobre, sendo esse o cais especializado do terminal portuário em si, para fazer o recolhimento concentrado de cobre. Aqui a gente tem um exemplo do recebimento dessa carga. Cargas em geral, tem um pátio para receber containers, principalmente também fazer o apoio offshore. Ele está numa parte bem propícia para isso, apesar do berço 104 possuir um calado baixo por estar bem interno ali. Os berços 101 e 102 passaram por reformas recentemente, disponibilizando maior espaço livre, maior pátio de manobragem. E também ele é bastante especializado por receber carros, e aqui a gente tem uma imagem do recebimento de carros no ano de 2015. O cais de Capuaba é um dos cais principais também do porto. Ele possui 4 berços, também com mais de 400 metros de comprimento, os berços 201, 202, 203 e 204, sendo que os dois primeiros são públicos. Aqui a gente tem uma imagem dos berços 1 e 2, e eles apresentam como principais movimentações os granéis sólidos, tanto minerais quanto vegetais, o malte, sendo esse um produto exclusivo destes berços 201 e 202. Todo o porto tem sua carga de malte concentrada nestes berços. Também elementos da siderurgia e alguma coisa de veículos e demais maquinários.
Os berços 203 e 204 já são arrendados. Eles têm um grande pátio para recebimento de contêineres, que são sua carga principal, mas também acabam movimentando veículos e granito. E os berços 203 e 204 eles são totalmente abastecidos por malha ferroviária e rodoviária também. É um diferencial dos berços 203 e 204 que potencializa o seu uso econômico. E esse é um dos motivos para eles serem arrendados. Era um dos berços mais cobiçados pelo mercado privado. O cais de Pou, ele possui dois berços, o berço 206 e o berço 905. Esse segundo ele é público, e aqui a gente tem uma imagem dele fazendo a movimentação do ferro-gusa, que é a sua movimentação principal e exclusiva. Esse berço 905 ele recebe apenas ferro-gusa e todo o ferro-gusa que chega ao porto é recebido por ele, é recebido pelo berço 905, que chega ou sai, no caso. E o berço 206 ele é arrendado, ele possui granéis sólidos como movimentação, mas também tem um grande pátio para receber containers e carga em geral, além de veículos. A gente tem um cais que são na verdade os Dolphins do Atalaia, que são essas estruturas de mais de 60 metros de comprimento, mais de 30 metros de comprimento, desculpa, afastadas em si por 60 metros, onde são recebidos principalmente granéis líquidos e combustíveis, além da soda cáustica, também bombeada, também líquida. E a partir desses Dolphins, os produtos, os combustíveis são diretamente bombeados para os tanques de armazenagem. E esse cais aqui ele tem bastante tanques de armazenagem, como a gente vai ver posteriormente. O terminal da Companhia Portuária de Vitória, popular CPVV, ele tem um calado máximo considerável de mais de 9 metros e ele tem a costagem máxima de 320 metros. Aqui entra bastante navios podem participar simultaneamente de uma movimentação. Ele é arrendado e ele é destinado a cargas gerais. Também ao apoio às plataformas offshore, principalmente de petróleo, que são muito abundantes na região sudeste, na costa sudeste do Oceano Atlântico, na costa brasileira. O terminal da Ilha do Príncipe ele é constituído principalmente pelo berço 906. Ele tem um calado também considerável de 8,5 metros, ele é arrendado e é principalmente destinado à logística de apoio offshore, que, como eu falei, é muito presente na costa sudeste do litoral brasileiro. Ele recebe também, ele é especificado por receber também os tubos flexíveis e bobinas. O terminal de granéis líquidos de São Torquato é composto pelo berço 902 e ele recebe principalmente barcaças com bobinas, mas os granéis líquidos. Nele constam bastante tanques para armazenagem desses granéis líquidos, no total de 23 para capacidade de mais de 70 mil metros cúbicos simultâneos de combustíveis. Esse era o terminal São Torquato. A armazenagem do porto ela é definida por alguns espaços, eles são bem definidos. O porto em si ele não é muito extenso, o terminal portuário total, mas ele possui uma estrutura de armazenagem bastante considerável. A gente vai possuir os armazéns, os silos, as tancagens, que são para granéis líquidos, e os pátios para cargas em geral, mas também principalmente containers. Os principais armazéns que a gente tem se localizam no Cais de Capuaba, onde a gente pode receber 18 toneladas de fertilizantes, e no CPVV, no Complexo Portuário de Vila Velha, no Centro Portuário de Vila Velha, a gente tem mais de 2 mil metros quadrados de área para material de perfuração, todos esses metros quadrados cobertos. A gente possui muitos silos no terminal portuário de Vitória. No Cais de Capuaba, a gente possui os silos horizontais, silos verticais. Os silos verticais eles têm capacidade para 30 mil toneladas, os horizontais para 40 mil toneladas, se for uma carga única. Se forem duas cargas separadas, é possível fazer essa divisão, porém, a capacidade total deles cai para 33 mil toneladas. E a gente tem os silos metálicos lá ao fundo na imagem, que representam 18 mil toneladas. Os tanques para combustíveis líquidos são separados no Porto de Vitória por duas empresas. Primeiro, a Oil Tanking, apresentado por aqueles 23 tanques com mais de 70 mil metros cúbicos disponíveis para armazenamento de combustível líquido. E a Liquiport, com 10 mil metros cúbicos, especializado no armazenamento de soda cáustica, representado esses 10 mil metros cúbicos por 15 mil toneladas de soda cáustica. E aqui a gente tem a visão dos dois tanques da Liquiport. Os pátios
tem pátios muito grandes no terminal portuário de Vitória, um da Hyper Sport para containers e carga geral, com mais de 74 mil metros quadrados de pátio, e o principal pátio do terminal de Vila Velha, com capacidade para 6 mil containers ou 108, distribuídos em 108 mil metros quadrados. A gente tem o pátio da Pera Ferroviária também, com 28 mil metros quadrados, e o pátio de Capuaba, destinado principalmente a tubos, de 15.600 metros quadrados, também bastante considerável. Além do pátio de Rhodes, com 5 mil metros quadrados, esses são os principais pátios do terminal portuário de Vitória. O terminal portuário de Vitória, o Porto de Vitória em si, trouxe à região um desenvolvimento econômico e social muito grande. No começo do século XX, a região acabou aproveitando o embalo do crescimento e da necessidade do Porto de Vitória para escoar principalmente o café, que vinha do Sudeste, que saturou alguns portos da região, acabou utilizando o Porto de Vitória e tinha uma região propícia para ser instalado o porto, que acabou virando ponto de passagem para muito produto. Inicialmente fez muita cabotagem, era levado muito produto, muito café para o Rio de Janeiro para ir fazer a exportação, mas com o tempo o porto foi ganhando a independência e foi começando a fazer a exportação por conta própria. As viagens de longo curso começaram a partir diretamente de Vitória. E ao mesmo tempo, Vitória começou a receber muitos produtos que vinham para abastecer o Brasil como um todo, ajudando no desenvolvimento da malha, tanto rodoviária quanto ferroviária na região sudeste, fazendo chegar até Vitória essa malha e com isso trazendo mais oportunidade para as pessoas se estabelecerem, muita oportunidade de emprego. A região da Ilha de Vitória e da região continental, cidades de Vila Velha, Cariacica, Serra, se desenvolveram muito a partir do avanço do desenvolvimento do porto e da utilização dele. O desenvolvimento urbano e o desenvolvimento portuário na cidade de Vitória são muito concomitantes, são muito relacionados. A gente não consegue distinguir um do outro a partir do início da instalação do Cais do Imperador e do Porto de Vitória propriamente dito. A gente tem a divisão de trajetos de 2020 de longo curso e cabotagem, para vocês terem uma noção, como ainda hoje é feita muita cabotagem no Porto de Vitória. Em 2020, 56% das movimentações eram relacionadas ao longo curso, a extra-oceânica. Porém, isso já era um dado muito interessante, porque a maior parte dos portos de grande dimensão do Brasil fazem principalmente o longo curso. Mas no Porto de Vitória a gente tem uma ponderação muito separada. No ano de 2021 agora, né, nesse primeiro semestre, dados atualizadíssimos da Codesa, a gente tem que praticamente 50-50 a divisão entre as movimentações de longo curso e de cabotagem. Muito pela posição geográfica de Vitória em si e do Porto de Vitória por estar nela inserida. Aqui a gente tem os principais destinos do longo curso e os principais destinos da cabotagem. Em destaque ali o Amazonas, onde pelo rio Amazonas os navios saem, atravessam a costa nordeste e alcançam o estado do Espírito Santo. A área de influência, ou a hinterland, do Porto de Vitória, ela abrange toda a região sudeste. São Paulo não tanto, pois a infraestrutura portuária de São Paulo é bastante considerável. Mas desde o norte do Rio de Janeiro, todo Minas Gerais, Goiás, uma parte norte do Mato Grosso do Sul e principalmente o sul da Bahia, além do Espírito Santo inteiro, a influência do Porto de Vitória é muito considerável. A gente não consegue falar em movimentações aquaviárias sem falar no Porto de Vitória em toda essa região. Então, todos os estados do Sudeste, à exceção de São Paulo, e o sul da Bahia são muito influenciados pelo Porto de Vitória, utilizam muito ele. As embarcações, elas tramitam pelo canal de acesso de mais de 8 quilômetros, ao chegar na Baía do Espírito Santo e assim iniciar as manobras até o seu cais, até o seu berço de ancoragem. A largura média do canal em si é de 120 metros e o comprimento máximo das embarcações é de 242 metros e a boca máxima é de 32 metros. Isso aí possibilita que um navio Panamax, uma referência, um dos navios de grande porte do mundo, adentre a ele. E isso faz com que chegue muita carga ao Porto de Vitória. Ele possibilita a atracação de grandes navios. A velocidade máxima dentro do canal do Porto de Vitória é de 10 nós e toda a manobra
todas as manobras, desde a Baía do Espírito Santo até a atracação, são auxiliadas por rebocadores. A gente tem aqui uma tabela com os calados de cada berço em específico. A gente tem uma variação, no geral, de 7 a 10 metros de calado, mas com trechos específicos ali onde pode variar de 4, pode variar a 2,9 metros, ali o caso do berço 104, que ele é bem próximo a um vértice, a um recorte do rio Santa Maria, mas isso tudo é estudado e é frequentemente melhorado, frequentemente são feitas obras de drenagem, de dragagem, desculpa, para que esses calados sejam aumentados e possibilitem a atracação de navios de maior porte. A interligação rodoviária é bastante abrangente, a gente tem algumas das principais rodovias do Brasil, as principais rodovias federais do Brasil, chegando até as proximidades do Porto de Vitória, como, por exemplo, a BR-101 e a BR-262, além da ES, uma rodovia estadual de grande importância para o Espírito Santo, que é a ES-080. Todas chegam muito próximas ao perímetro do terminal portuário, mas demandam do deslocamento dentro do perímetro urbano, dentro de faixas residenciais e comerciais do perímetro de Vila Velha, principalmente, que é a cidade continental aqui na margem sul do Rio Santa Maria. O que acaba causando alguns conflitos, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A interligação ferroviária também é muito abrangente. Aqui a gente tem duas das maiores ferrovias do Brasil, a Estrada de Ferro Vitória-Minas e a Ferrovia Centro-Atlântica, chegando exatamente ao Porto de Vitória, à parte continental, à parte de Vila Velha, mas no terminal portuário. O que é incrível, são poucos os portos no Brasil que possuem essa possibilidade, possuem todo esse atendimento via malha ferroviária. Porém, ainda assim, a participação de todas as movimentações, a participação do transporte via modal ferroviário de todas as movimentações do porto ainda é muito reduzida, em cerca de 1/10 de todas as movimentações que acontecem no porto em si. Agora a gente consegue destacar alguns dos principais pontos positivos e negativos do Porto de Vitória. Positivamente, a gente tem a localização, como eu já citei, o Porto de Vitória está numa localização da costa brasileira muito privilegiada, é uma ponte entre Sudeste e Nordeste, ela possibilita a cabotagem, principalmente da siderurgia do Nordeste para a região Sul, para a região Sudeste, muito favoravelmente. A geografia auxilia também a Bahia, o formato geográfico de relevo que a gente tem ali na Baía do Espírito Santo, na Baía de Vitória, entre as cidades Vitória e Vila Velha, ela propicia a baixa ocorrência de ventos, o que às vezes dificulta tanto as movimentações de carga, as operações de carga, quanto a manobra dos navios. É um porto bastante especializado, ele tem cais, como eu passei ao longo da apresentação apresentando, cais específicos para receber tais materiais, o que é muito bom. Ele passa por recorrentes modernizações, obras de infraestrutura são realizadas frequentemente, apesar dos escassos recursos que a Codesa afirma terem em algumas de suas matérias. Diz que o repasse do governo federal não é não auxilia tanto nisso, mas mesmo assim são feitas muitas obras de infraestrutura, principalmente com relação ao aumento de calado e de melhoria no acesso aquaviário ao porto em si. As retroáreas são consideráveis, são de grande valia. Temos espaço ali, como demonstrei, espaços para pátio de armazenagem, espaço para armazéns propriamente dito. Temos muitos silos que propiciam a operação saudável do porto. O porto consegue atender bem as suas demandas atuais. E ele possui o aspecto da intermodalidade. A gente tem ferrovias e rodovias chegando muito próximas, ferrovias e rodovias principais, chegando muito próximas ao Porto de Vitória em si, o que facilita, o que propicia a intermodalidade, a conexão com outros modais. No caso que eu dei o exemplo, o trem e o modal rodoviário. Agora, negativamente, a gente, por mais que a retroárea hoje alimente e suporte toda a demanda atual, para expandir já é mais difícil. Uma das queixas que os operadores portuários têm é que o espaço físico do Porto de Vitória está saturado, que a demanda mundial de aumento de movimentações, de utilização de navios de maior porte e tal, ela é inviabilizada pela localização hoje, porque o porto ele está enclausurado na cidade.
ele não consegue crescer dentro do perímetro urbano, ele não consegue afastar suas quadras ao ganhar território ali. Hoje em dia é aceito, aí, conforme tem algumas fontes na referência bibliográfica, é muito aceito que os portos de grande porte devem ser afastados dos centros urbanos. Isso para ter espaço de trabalho livre, se precisar expandir, poder fazer dessa forma, o que não acontece quando o porto está enclausurado dentro da cidade, que cresceu talvez mais do que o esperado ao longo das últimas décadas e séculos. O porto em si, estando muito próximo estando inerente ao espaço urbano, acaba causando algum incômodo social, pois a região ao redor do porto, conforme eu falei, ela é muito próxima ao centro urbano, ao comércio, a residências, e a região acaba sendo um polo de falta de segurança, acaba não tendo um tratamento tão cuidadoso. As pessoas nos arredores do Porto de Vitória se queixam da falta de segurança, dos focos de prostituição que ocorrem ao redor do porto. As ferrovias e as rodovias que passam ali muito perto do Porto de Vitória, já no perímetro urbano, acabam sendo mais solicitadas ainda por essa movimentação de carga, que sempre são com caminhões pesados, com veículos lentos, que acabam travando o trânsito urbano. A gente tem a saturação dos corredores, que é justamente a saturação das rodovias e das ferrovias. E as ferrovias em si, que elas estão em muito mau uso, estão em mau estado. Esse é um dos motivos que leva a movimentação não ter tanta abrangência por parte do modal ferroviário, ser menos de 1/10. No último ano, 2020, se não me engano, foram 8,5% das movimentações envolvendo o modal ferroviário. Então, são alguns dos aspectos, algum do balanço geral que a gente consegue trazer com os dados que a gente colheu até agora. E hoje, o Porto de Vitória, da última década, seguiu uma média bastante considerável, ali variando sua movimentação no geral de 6 a 7 milhões de toneladas ano, com uma outra exceção ali em 2011, teve uma demanda um pouco maior, mas no geral ficou bem estabilizado. Mas no primeiro trimestre de 2021 a gente teve um grande salto, teve o melhor trimestre dos últimos 10 anos, onde foram movimentadas mais de 3 milhões e 600 toneladas já foram quase 2 milhões de toneladas foram transportadas no primeiro trimestre. No primeiro semestre a gente tem mais de 3 milhões e 600 mil toneladas, o que a gente pode estimar para o ano mais de 7 milhões de toneladas, superando 2019 e demonstrando um crescimento tímido, mas um crescimento das movimentações do porto em si. E em meio a tudo isso, a gente tem algumas questões sociais, políticas e econômicas que levam à discussão da privatização do terminal portuário de Vitória. Uma pressão hoje constatada do governo federal para a privatização do porto, porém com uma resistência bastante grande, principalmente da Associação dos Operadores Portuários do Espírito Santo, onde o seu presidente, Wagner Cantarella, se posicionou firmemente contra, falou que a privatização traria uma diminuição na qualidade dos serviços, não teria tanta fiscalização, não seria algo voltado à sociedade, como deve ser o porto, porque as concessões elas são feitas a cada 30, 50 anos no máximo, e a vida de projeção de um porto você tem que pensar ela 100 anos à frente, nas palavras do presidente da Associação dos Operadores Portuários, Wagner Cantarella. Mas aí entram muito mais questões políticas, sociais, econômicas, que para se aprofundar exigem mais estudo, exigem maior atenção. Aqui eu deixo as nossas referências bibliográficas utilizadas. Esse trabalho foi realizado por Matheus Miranda, por Lucas da Silva e por Elaine Manuela, todos da Universidade Federal do Paraná.